Que a paz e as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada vida. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus, capítulo 15, até o de número 20. Diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Soberano Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Tua palavra venha para a nossa edificação, que a Tua palavra seja para edificação e também para a orientação de todos aqueles que chegarem ao alcance desta palavra. Estamos, Senhor, aqui para sermos vasos de transmissão das Tuas bênçãos e para recebermos a Tua misericórdia e também aprendermos, Senhor, de Ti, nesse instante, através do Teu Espírito, através da Tua palavra. É isso que nós te oramos, em o nome de Jesus. Meus amados, esta palavra que Jesus dirigiu aos seus discípulos, ele se dirige aos seus discípulos que ali estavam, como um alerta a respeito dos falsos profetas. E encontramos em toda a Escritura Sagrada, desde o Antigo Testamento, vários ensinamentos e vários alertas que vêm nos orientar e nos alertar acerca dos falsos profetas. No Antigo Testamento tivemos vários falsos profetas. Posso relatar Ananias, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 28, encontraremos um embate, uma luta entre o profeta Jeremias, profeta real de Deus, e o falso profeta Ananias. Encontramos também em diversas outras passagens do Antigo Testamento, que agora não é o objetivo desta lição em si. Mas queremos, através desse texto relatado por Jesus, sabermos as características, as qualidades e os defeitos que vêm nos alertar e nos indicar a respeito do falso profeta ou dos falsos profetas. Os dias em que estamos vivendo é dias de grande disseminação de heresias. A igreja do Senhor tem sofrido com muitas heresias. A igreja do Senhor tem sido bombardeada com ensinamentos falsos e o povo tem se desviado, e isso tem crescido um descrédito, não na palavra de Deus, mas a respeito da igreja e da função da igreja aqui neste planeta. Mas o que são falsos profetas? O que são falsos profetas? Os falsos profetas também são chamados de pseudos profetas. E pseudos profetas ou falsos profetas é todo aquele que ilegitimamente se proclama possuidor do dom ou dos dons do Espírito Santo. Todo aquele que se diz possuidor ilegitimamente de dons do Espírito Santo. E quando nós dizemos ilegitimamente,
é aquele que não é legal, aquele que não tem base bíblica, aquele a qual o Espírito Santo não o utiliza, aquele a qual o Espírito Santo não o transformou como vaso, mas porque esta pessoa, este homem ou esta mulher, quando falamos do gênero humano, tem se apossado ilegitimamente e dito, olha, e está proclamando, eu sou dom. Eu sou o dono deste dom. Eu tenho este dom. Sem que o Espírito de Deus o tenha transformado em um vaso para esse dom dirigido. Então é ilegítimo. Tem aquelas pessoas que recebem realmente os dons espirituais. É por isso que muitas pessoas já não creem nos dons espirituais. Porque muitas pessoas têm se apossado ilegitimamente destes dons para proferir mentiras, para proferir heresias e para fazer falsos sinais e milagres no meio de um povo também sem conhecimento. Isto ocorre, o falso profeta, geralmente acontece por algumas causas. Eu vou citar 3, que considero as principais. São muitas. Se fôssemos aqui relatar, iríamos passar muito tempo relatando. Mas primeiro quero relatar a respeito de um falso dom. A pessoa não tem o conhecimento bíblico, não conhece as escrituras sagradas, então ele se torna vulnerável para que o maligno o use, enganando. Esta é uma das primeiras situações. Portanto, todo crente deve conhecer as Escrituras Sagradas. Não só o crente, mas todo ser humano deveria conhecer a Bíblia Sagrada, porque é ela a verdadeira profecia. Ela, a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, a profecia inerrante, a palavra viva, eficaz, é como espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração humano. É esta palavra, a Bíblia Sagrada. Que maravilha! Quando conhecemos a Bíblia Sagrada, não somos enganados. Mas aquele que não conhece, ele é facilmente enganado. Então, um falso dom. Um espírito que se apossa, enganando. Um espírito amando do pai da mentira. Ou, segunda situação, o profeta, ele tem conhecimento, mas ele usa do sagrado para tirar lucro, para lucrar com as coisas sagradas. Exemplo, Geazi, moço de Eliseu, correu até Naamã e tentou tirar proveito. E o que ganhou? E o que ganhou? Mas tem pessoas que hoje na graça, no tempo da graça, estão usando do engano, usando do sagrado, falando em nome de Deus, falando, até usando as escrituras. Ele é conhecedor, por isso que considero nesta segunda situação o falso profeta conhecedor das escrituras. Ele torce as escrituras sagradas para usar do sagrado para obter lucro. Ele faz sinais, ele faz milagres, ele faz maravilhas em nome do sagrado. E as pessoas sem conhecimento, ou pessoas que se identificam também com a sua maldade, se acercam dele. É o mesmo processo de Ananias. Ananias conhecia, mas profetizava a respeito de
o jugo ser quebrado em pouco tempo, enquanto que o outro profeta estava dizendo de muito tempo. E o que aconteceu? O jugo que era de madeira, Deus transformou em jugo de ferro. Então, devemos ter cuidado, muito cuidado, se não estamos dando ouvido aquele melzinho, aquela palavra doce no nosso ouvido, para o nosso jugo, que hoje é leve e suave. Todo o jugo de Jesus é leve e suave. Não se torne no jugo de ferro. Ou projeção. Ou projeção. Aqui, esta matéria projeção, ela já entra no ângulo, na dimensão da psicologia, da psicanálise. E na psicanálise, nós vamos entender um pouquinho mais. Na projeção é o que o profeta, ou a pessoa que se julga profeta, ele faz duas coisas principais. Geralmente ele atribui a sua falta de caráter a outra pessoa. Ele gosta de atribuir a outros o que ele é. Se ele é um mau caráter, ele atribui a outros. O outro é um mau caráter. Ele atribui a terceiros o que ele é, o que ele próprio é. Segunda parte, ou esfera dessa projeção, ele atribui a Deus o crime que ele deseja cometer, que ele deseja praticar. Quando você ou eu vemos pessoas amaldiçoando em nome de Deus, ele está atribuindo a Deus o crime que ele deseja fazer. Por isso que tem pessoas que usam de nomenclaturas para se impor soberanamente a outras pessoas, ou para impor um jugo a outras pessoas, e agem através do medo dessas pessoas que são leigas, não têm conhecimento da verdade, não estão libertas. E essas pessoas são dominadas através de ameaças de medo, ameaças de maldição. A Bíblia diz, a mesma língua pode abençoar e amaldiçoar. Sim. Porém, o verdadeiro profeta, no sentido bíblico do Novo Testamento, o fruto dele é fruto do Espírito. Não vai fazer parte das obras da carne. E a ira, a maldição e outras tantas são obras da carne. Poderia citar aqui, passar a tarde citando vários exemplos. Mas o falso profeta, ele atribui a Deus o crime que ele deseja cometer, que ele deseja praticar. Ah, Deus vai matar, Deus vai consumir, Deus vai exterminar, Deus vai tocar. Cuidado. São sinais de um pseudo profeta. São sinais de um falso profeta. Eles se julgam mais santo do que os demais. Tudo vai girar em torno dele. As outras pessoas que estão ao seu redor, não. Não há lugar para o plano de Deus, para as demais pessoas, segundo a consciência do falso profeta, somente para si. Ele reivindica para si a santidade, ele reivindica para si
a especialidade, a exclusividade de Deus. Deus só o usa, não usa os demais. E ai de quem o critica. E ai daquele que aponta algum erro. Não toque no ungido do Senhor. É a primeira ameaça. O ungido do Senhor é Cristo. Nós, hoje, obreiros do Senhor, somos servos, sim. Temos a segurança em Cristo Jesus, mas Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo não nos colocou aqui para amaldiçoar. O Espírito Santo não nos colocou aqui para determinar maldição, mas nos colocou, ele colocou a igreja para abençoar, para transmitir as bênçãos de Deus para os homens, para apresentar Deus aos homens, para apresentar Jesus Cristo, único, suficiente Salvador, a todo perdido que já está sem esperança. Jesus Cristo é levado como esperança, como salvação, não como condenação. Acautelai-vos. Jesus Cristo, nesse texto que lemos, apresentou os falsos profetas como lobos devoradores. O lobo é um animal que raramente ele está sozinho. Geralmente ele anda em matilha. Por quê? Porque ele sempre encontra, o falso profeta sempre encontra pessoas iguaizinhas assim, que gostam, que o defendem. Por quê? Porque se parecem. Porque estão na mesma corrente ideológica, na mesma corrente de pensamento. Ou é lucro, ou é maldade. E também atribuem a Deus o crime que eles também desejam praticar, executar. É fácil, né? Para a pessoa atribuir a Deus vai fazer isso. Quando na verdade é Ele que está desejando. Está no seu interior o desejo de realizar. Lobos devoradores. Mas Jesus disse também, ele vem disfarçado de ovelha. Ele vem disfarçado de ovelha. Ovelha, animal manso, mansinho. O lobo, ele se faz de manso. Aquela voz, às vezes até suave, apresenta uma humildade aparente, uma humildade que dá dó. Uma humildade que dá dó. Oh, homem humilde, oh, homem de Deus, quanta humildade, você é humilde. Jesus tem a misericórdia. Eles apresentam uma falsa humildade. Eles apresentam também serem submissos. Sim, é isso mesmo. Sim, é para isso mesmo que estou aqui. É para resolver o seu problema. Não é Jesus que vai resolver o problema, é Ele que vai resolver o seu problema. Venha até mim e o seu problema será resolvido. Creia, confie. Ele está disfarçado de ovelha. Ele está falando mansinho. Ele parece submisso. Sim, nós estamos aqui para sacrificar. Nós estamos aqui para juntarmos e buscarmos através do esforço que é necessário fazer a bênção de Deus. Essas palavras, meu irmão, minha irmã, essas palavras atraem qualquer um. Eu te amo.
mas na verdade eu não te amo. Há pessoas que dizem, sim, eu te amo em Cristo Jesus, abraça realmente por amor, mas o falso profeta, você sente que não há este amor, que a palavra não traz o amor. A árvore que Jesus viu à beira do caminho e ele estava com fome e ele só tinha muitas folhas, ele correu até aquela árvore, mas quando ele chegou lá era somente folhas, não havia fruto. Então o falso profeta é somente palavras, é somente discurso, o fruto não aparece. Porque não há fruto. Porque não há fruto. Você não vai encontrar um coqueiro cheio de mamão lá em cima. E você não vai encontrar um mamoeiro cheio de coco. Coco é fruto do coqueiro e mamão é fruto do mamoeiro. Você não vai colher mamão em coqueiro, você não vai colher manga em abacateiro, você não vai colher abacate num pé de tomate. Não. Você não vai colher uma fruta que é característica exclusiva de uma árvore em outra árvore que não é própria daquele fruto. Você só vai poder colher o fruto característico a cada árvore. Foi isso que Jesus disse. Você vai colher uva do espinheiro, ou figo dos abrolhos, dos recifes, das rochas, nos lugares perigosos para os navegantes? Ou da árvore má, você vai colher o figo da árvore má? Não. Meu irmão, o que Jesus está dizendo para nós através desse texto: acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos porque eles vão chegar até vocês como ovelha, mas eles são lobos devoradores. São lobos devoradores. E eles sempre são defendidos porque sempre, como disse, há pessoas características idênticas. O lobo ele vence a pessoa através do elemento surpresa ou do cansaço. Só para nós refletirmos um pouco. Frutos. O ensinamento do falso profeta, geralmente, 100% vou afirmar, visa lucro. O lucro, a prosperidade é o ápice, é o clímax do sermão do falso profeta. Enquanto que o sermão ordenado por Cristo é ele. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é a alma da palavra de Deus. Deve ser a alma de cada sermão. Deve ser o propósito de cada pregador. Jesus, a salvação. Jesus, a libertação. Jesus, a cura. Jesus, o milagre. Jesus, o sinal. Mas quando se atribui a alguém, exclui-se Jesus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Devemos ter muito cuidado. O apóstolo Paulo vai relatar nas suas epístolas vários textos, mas não vou entrar nessa questão agora. Eu só quero alertar, para que nós sejamos alerta, que Jesus vem buscar. Jesus virá arrebatar uma igreja sadia, uma igreja exclusiva,
Jesus Cristo vem buscar uma igreja virgem. Virgem no sentido de pureza, virgem no sentido de exclusividade, que não se contaminou com a idolatria deste mundo. É o que está em Apocalipse. Virgindade no sentido, na dimensão espiritual, de esperar, de amar o amado, esperar a sua vinda, amar o seu retorno. Virgindade no sentido de exclusividade, não deixar se corromper com as coisas desse mundo. Mas ele vem buscar uma igreja pura, uma igreja lavada, comprada pelo sangue de Jesus ali no Calvário, uma igreja que tem umas vestes sem mancha, uma igreja que tem as vestes brancas, imaculada, lavada, limpa, justa e que ama o amado à sua volta. Jesus vem buscar uma igreja exclusiva, uma igreja que não se corrompe. Portanto, acordamos, despertemos e tenhamos cuidado para não seguirmos, para não nos corrompermos com esses falsos profetas, lobos devoradores, porque Jesus vem buscar uma igreja especial, um povo zeloso de boas obras, que espera morar nos céus.